confesso que é um tema assim bastante difícil, né? Falar sobre alegria. Esses dias eu lendo alguns textos, assistindo alguns vídeos sobre o assunto, eu percebi o quanto eu perco nesse quesito, né? da alegria, de cultivar a alegria, e como nesse mundo caído é difícil a gente desenvolver a alegria do Senhor. Porque na verdade hoje, como nós vamos falar, não é de uma alegria momentânea, de uma alegria em que circunstâncias da vida possam nos levar, mas é uma alegria, como a gente vai ver daqui a pouquinho, é uma alegria exclusiva. É uma alegria que somente aqueles que creem, conhecem o Senhor têm essa alegria. Ela não é essa alegria, ela não é natural no coração do homem. Por quê? Porque essa alegria no Senhor ela não é natural para nós. O homem em geral. Por causa da queda. Devido à nossa separação com Deus, o pecado que nos separa de Deus, essa alegria ela não é natural. Ela advém da graça do Senhor, que nos alcançou e nos transformou. E o pecado, os estímulos desse mundo nos levam a um caminho contrário a essa alegria do Senhor. Porque nós temos tantos estímulos, tantos positivos, que traz uma satisfação a nós, e nós acabamos rejeitando essa alegria do Senhor, como os estímulos negativos, as atribulações da vida, acabam que nos afastando desta alegria também. Então, tanto o estímulo positivo, que traz prazer, porque essa alegria, ela não é prazer, é algo muito mais do que prazer. E muitos estímulos dessa vida, do nosso dia a dia, planejar uma viagem, uma satisfação pessoal, profissional, elas nos trazem uma alegria, um prazer. E não que isso seja ruim, mas muitas vezes o bem-estar nos afasta dessa alegria. Porque esse bem-estar que nós sentimos quando nós nos realizamos algum projeto, alguma coisa, ele traz uma satisfação momentânea. Mas esse prazer momentâneo, na hora da luta, não vai te servir de nada. Então, tanto os estímulos positivos quanto os estímulos negativos, eles podem nos afastar dessa alegria genuína do Senhor. Então, como também a tribulação, as lutas, aquela demora em algumas respostas, também pode nos tirar essa alegria. Deixa eu desligar aqui, porque eu estou de vestido aqui, né? Esses homens calorentos, eu estou começando a sofrer aqui as consequências dessa geneira. Mas seguindo. O texto aqui eu quero aprender, que eu achei muito interessante. Enquanto não encontramos o caminho de volta para Deus, a alegria não estará ao nosso alcance. Então, essa alegria no Senhor, a que nós chamamos muitas vezes de alegria da salvação, nós só vamos encontrá-la nesse caminho, um caminho que nos leva para Deus. E um cristianismo sem alegria torna a fé repulsiva em vez de atraente. E um cristianismo alegre constitui um anúncio atraente do poder transformador do Evangelho. E o que quer dizer isso? Se você pode ser um cristão, mas se você não cultivar essa alegria, aos olhos do mundo, o que o cristianismo é? Como muitas vezes o cristão é representado aí nas artes, no cinema, nas novelas, nos livros,
como alguém o quê? Carrancudo, porque não poucas vezes somos chamados de fundamentalistas, não que a forma como eles chamam de fundamentalista não tem muito a ver, mas como nós encaramos as coisas nesse mundo, como essa alegria ela pode ser atraente, porque eu lembro que a pessoa que me levou a Cristo, o que me chamou a atenção naquela pessoa era a alegria, era uma alegria diferenciada, era algo que eu não consigo. Mas por que essa pessoa está sempre alegre? Passa por uns perrengues, mas a pessoa tinha algo diferente. Então, essa alegria que nós precisamos desenvolver, ela precisa refletir para o mundo. E muitas vezes nós passamos um evangelho pouco atraente pela ausência de alegria. Seguindo, satisfação é ter a Cristo, né? Nós já diz o louvor, né? Poderia ter sido um dos louvores hoje, né? A alegria de uma vida satisfeita tem que ser com Cristo. Não adianta, o cerne dessa alegria vai ser Cristo. E essa alegria, que a Bíblia diz várias vezes, vamos ler, né, o texto que nós não lemos, Filipenses 4:4, alguém pode ler para mim, por favor? Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos de vez em quando no Senhor? Alegrai-vos sempre. Isso é fácil, gente. E aqui, esse alegrai-vos é um imperativo. Deus é um imperativo, é uma ordem do Senhor. O cristão deve cultivar a alegria. Essa alegria deve ser sempre. E ele ainda repete, né? Paulo ainda repete. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Então, essa satisfação em Cristo, ela é um imperativo. Essa alegria flui de quê? De um relacionamento com Deus. Paulo, ele encontrou alegria no privilégio de ter sido encarcerado, né? Essa situação aqui de Paulo, essa carta aos Filipenses, Paulo ele encontrava-se encarcerado, e ainda assim ele estava chamando a atenção daquela igreja para que eles mantivessem a alegria, para que eles se alegrassem no Senhor. Porque para Paulo, a gente vai ver em várias cartas, em vários textos, ele falando da satisfação, do sofrimento, nas lutas, nas dores, mas o que Paulo ele tinha satisfação em ser o encarregado do Evangelho, em proclamar o Evangelho. Ele fala nessa carta, né, que o viver é Cristo, morrer é lucro. Ele poderia morrer, mas se ele fosse viver, ele iria viver para Cristo. E ele tinha alegria em viver para Cristo, mesmo sendo perseguido, sendo injustiçado, sendo caluniado. Ele mantinha essa alegria. E nós trazemos para as nossas vidas, por tão pouco, gente, nós ficamos tristes. Nós vemos hoje qual o mal do século. Não poucas pessoas deprimidas, não poucas pessoas ansiosas, com crise de ansiedade. É claro, gente, nós temos vários estímulos desse mundo que nos afeta, que afeta a nossa vida. Mas, gente, eu lembro essa lição, eu lembro alguns textos bíblicos, eu lembro alguns outros textos de homens e mulheres de Deus, como eu fiquei envergonhada da minha pouca alegria cultivada, como eu tenho cultivado pouca alegria na minha vida. Então, nós não estamos aqui domingo após domingo para simplesmente nos reunir, ouvir uma lição e ir embora para casa. Essas lições da EBD, elas têm que trazer algo diferente para nós. E nós saímos aqui refletindo, como já foi falado sobre a alegria na semana passada,
o quanto nós necessitamos cultivar essa alegria. Seguindo. Porque muitas vezes nós não nos damos conta do privilégio que nós temos. Você já se deu conta desse privilégio que nós temos? Quantas pessoas estão no mundo sem Cristo? Quantas pessoas estão no mundo sofrendo sem Cristo? Isso não quer dizer que nós não vamos sofrer, mas nós vamos sofrer com uma alegria diferenciada, com consolo diferenciado, com conforto de saber que Deus é soberano, que Deus cuida de tudo, que nós estamos passando sobre determinadas situações, mas o Senhor não perdeu o controle. E esse consolo no nosso coração, a gente só vai obter através da palavra de Deus, do contato com a palavra de Deus. E quando nós temos daquele dia difícil, você abre a palavra de Deus, o Senhor traz o quê? Uma resposta, um conforto, um consolo, traz uma paz. Gente, essa é a alegria que nós precisamos cultivar. Mas aí, o que a gente faz quando a gente está mal? A primeira coisa que a gente se afasta da palavra de Deus, a gente não quer conversar com ninguém, a gente fica lá em si mesmado, né, no nosso mundinho, ou então vai maratonar uma série, vai distrair a cabeça. Então, acabamos buscando refúgio em algo que não é a palavra de Deus. E há motivo maior, gente, nós fomos libertos da escravidão do pecado, né? E essa alegria, como eu falei, ela é exclusiva. Somente aqueles que conhecem o Senhor, eles podem usufruir dessa alegria. E é uma disciplina negligenciada, né, por nós, né? Muitas vezes nós não cultivamos essa disciplina da alegria. Às vezes a gente tem, nós temos, né, as nossas disciplinas espirituais, né, da oração, do jejum, de confissão de pecado, mas nós não cultivamos a alegria. E como é que você cultiva a sua alegria? Alguém pode me dar um exemplo? Assim, aqui é uma aula, gente, eu quero interagir. Ou assim, até uma reflexão mesmo. Eu já, como falei para vocês que chegaram agora, o quão pouco eu tenho cultivado essa alegria do Senhor. E nós precisamos confessar isso. O quanto nós temos cultivado. Porque essa alegria, ela dá vigor à nossa fé. Porque quando você recorre às Escrituras, quando você vai lá diante do Senhor, você chora, você clama, a sua fé, ela é o quê? Revigorada. E alguém pode ler Neemias 8:10 para mim, por favor? Bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não os entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. O povo, quando começou a ser lido a palavra, as Escrituras, e que eles viram o quanto eles pecaram, eles tomaram conhecimento daquilo, eles começaram a prantear e a chorar. E Neemias fala, Esdras, né? Foi Neemias, foi Esdras, né? Foi Neemias, não sei, foi Neemias mesmo, né? Para que era dia de alegrar, de se alegrar, porque a palavra de Deus estava sendo revelada a eles. E, gente, lutar para cultivar essa disciplina não é uma luta fácil, não mesmo. Nós temos um coração
enganoso, a palavra diz, descontente. Nós cultivamos um descontentamento, uma geração do descontentamento, né? Ninguém está satisfeito com a aparência, vemos aí a desarmonização facial, né? Não é harmonização de jeito nenhum. As pessoas não estão satisfeitas com a aparência. Aí, a moda está aí toda hora lançando uma coisa, porque aquela roupa do ano passado já não serve mais. Se você quer uma roupa nova, um carro novo, um modelo de celular novo, o nosso coração ele é estimulado ao descontentamento. Outro está falando, poxa, a câmera do meu celular é horrível. Gente, eu não estou precisando de um celular, mas eu estava reclamando da câmera do celular que não é tão boa. Então, e às vezes é um objeto de desejo não conseguido, é uma oração que ano após ano você está orando e aquela situação não acontece. Mas aí a gente esquece de quantas outras orações, quantos outros livramentos o Senhor nos deu, mas a gente está presa naquela oração não respondida. E talvez aquela oração não respondida é um meio da graça de Deus que te faz buscar mais ao Senhor. Aquela situação da oração não respondida, outras pessoas foram alcançadas no meio do caminho. Quantas vezes nós oramos por uma outra pessoa e você está vivendo aquela mesma situação, Deus te usa, responde, abençoa aquela pessoa e você fala, Senhor, fala sério, né? Fala sério, Senhor, não é possível, eu orei, Senhor abençoe, eu estou orando por isso. Não acontece, não poucas vezes, gente, mas é um exercício de que Deus não perdeu o controle. E seguindo para o item 3, o autor aqui do texto ele diz que nós precisamos recorrer às preciosas fontes de alegrias deixadas pelo Senhor. Assim como o Senhor nos deixou, né, armas espirituais, como o jejum, a oração, o Senhor também nos deixa essas fontes de alegria para que a gente possa nos abençoar. Primeiro, aqui o texto diz que é a percepção que você é amado. Que é algo que te deixe mais alegre é quando você se sente amado. Amado pelas pessoas, amado pela família, pelos colegas de trabalho. Mas muitas vezes a gente esquece do maior amor. Do amor que não olhou para os nossos pecados, que não olhou para os nossos erros, que nos escolheu antes da fundação do mundo. O Senhor te escolheu. Pensa nisso. Vai lá em Efésios, Senhor. O mundo não tinha sido criado, mas eu já tinha sido escolhido por ti. Então naquele dia mau, no dia da noite escura da alma, vamos recordar isso. O Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. Que Ele sofreu tudo aquilo para que hoje você tivesse essa alegria, porque essa alegria só é alcançada através da cruz de Cristo. Porque se o Senhor não tivesse morrido pelos nossos pecados, nós não teríamos esse contato direto com o Pai, que foi dado através dele. Então, a percepção de que você é amado. Alguém pode ler Romanos 5:8 para mim, por favor? Mas Deus prova o seu amor para conosco, porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, sendo nós ainda pecadores, Deus prova o seu amor por nós através da obra de Cristo. E esse reconhecimento, ele não pode ser simplesmente um mero sentimento. Tem que ser uma convicção. Eu sou amado, não é um sentimento, você não tem que sentir. Você tem que ser convicto disso. Porque muitas vezes nós temos a dificuldade de aceitar as situações que nos advêm, as situações adversas. E aí, em vez de nós ouvirmos os nossos corações, que
é um coração enganoso, nós temos que pregar para o nosso coração. Porque a gente, né, o mundo diz assim, ouça a voz do seu coração. Eu falo, não, que você vai se dar mal. O mundo diz isso. Mas o que a palavra de Deus diz que o nosso coração, ele é terrivelmente corrupto. Então, o que seu coração precisa? Que você pregue para ele. Fale para ele todos os dias. O Senhor te amou, mesmo você sendo pecador. Deus é soberano e está no controle dessa situação. Nós precisamos pregar para o nosso coração e não ouvir a voz do nosso coração, que é o famoso pai da mãe. Então, Paulo, ele tinha uma capacidade de aceitar as situações que ele vivia muito grandes e ele aproveitava essas situações. Gente, tribulação, luta, são disciplinas para a nossa vida. Deus permite situações para nos disciplinar, para que a gente perceba que o quanto nós carecemos de Deus, porque nós temos um coração que de querer ser independente. Ser independente de Deus, ser independente do marido, ser independente do pai e da mãe. A gente quer ter o nosso dinheiro, a gente quer ter as minhas coisas. Então a luta mostra para você que você carece de Deus, você carece da igreja, você carece da comunhão com os irmãos. E também, essa alegria, o item C, diz que é posse de algo que vale a pena ter. Ele diz que uma verdadeira alegria resume a sensação de ter algo que faz a vida valer a pena. Sabe aquele negócio? Você faz aquele negócio assim, muito legal que você faz, fala, poxa, valeu a pena. Essa alegria, ela vai. Você tem que ter essa mesma sensação para a alegria, de buscar essa alegria. Vale a pena ter essa alegria, porque essa alegria ela traz vigor, ela renova a minha fé. E ela também, ela nos leva a uma verdadeira adoração. E ela também, ela não pode ser trocada por nenhum status que o mundo possa te dar. Paulo, ele tinha todos os status que naquele mundo, naquele período, ele poderia ter. E ele abriu mão de tudo isso para que ele obtivesse essa alegria. E a gente vê tantos irmãos abrindo mão de tantas coisas, abrindo mão de profissão, abrindo mão de estar na sua pátria, para servir o Senhor e servir o Senhor com alegria. E que muitas vezes as pessoas optam por essa alegria e, gente, não é fácil não. Não é fácil não. Infelizmente, nós aqui no Ocidente, nós temos muita dificuldade disso, de algo que vale a pena. Nós temos dificuldade na doação, até de itens para um bazar. Estou falando no mundo e na igreja. A pessoa traz um sapato furado, a pessoa traz um vestido sem, uma camisa sem botão. Gente, você tem que... A doação, nós temos dificuldade da doação. E aí, indo para o mundo espiritual, nós temos dificuldade de doar o nosso tempo para Deus. Quantos hospitais, essa semana eu estava, até compartilhei um vídeo falando assim, de um médico, que as pessoas que recebem oração quando estão doentes, e não tinha uma explicação lógica para isso, elas melhoram, mesmo aquelas que recebem oração à distância. E às vezes a gente não doa o nosso tempo nem para orar dentro da nossa casa pelo enfermo. Eu lembro que eu tinha uma colega de trabalho que ela tinha uma listinha e tinha um nome que ela falou assim: olha, esse nome ainda está na minha lista. Anos depois
depois. Eu era uma colega de trabalho que por muito tempo ela, olha só, esse item de oração pela sua vida ainda está na minha lista. Anos depois. Então, gente, nós não tiramos o tempo para ir para o hospital, para visitar órfãos e viúvas, nós não fazemos isso. Isso tem que ser cultivado para a nossa alegria. De visitar um irmão enfermo, de ligar, de gastar um tempo. Aí nós gastamos tempo com um monte de coisa e a gente fala que a gente não tem tempo. Eu não faço isso porque não se tem tempo. É verdade. Porque não basta, gente, nós termos só um testemunho verbal. Nós temos que, essa alegria, ela tem que ser demonstrada com ações de misericórdia também. E essas ações de misericórdia podem ser inúmeras coisas que nós podemos fazer. E principalmente, entregar-se pelos povos não alcançados, gente. Tem muita gente aí que precisa ouvir a palavra de Deus, precisa conhecer. E mais uma vez, ele fala que essa alegria é uma escolha. Da mesma forma, gente, que amar é uma escolha. Você pode escolher amar e não amar. Amar é uma escolha. Eu não consigo amar, mas se eu escolher amar, ainda que no início você suporte em amor aquela pessoa, com o tempo você vai passar a amar. Porque vai ser quebrado um monte de coisa, mas a gente, não tem paciência. Não, muito chato. Muito problemática. Muito isso. Da mesma forma que a gente escolhe amar ou não amar, nós escolhemos ou não cultivar essa alegria. Como que essa alegria vai ser refletida na nossa vida? Naquele momento de murmuração, você lembrar da palavra de Deus. Lembrar que a murmuração, o descontentamento ofende a santidade de Deus. E a gente pode até murmurar, gente, mas depois você tem que saber que eu não deveria ter feito isso. E quantas vezes nós deixamos para as pessoas uma percepção errada do Evangelho por atitudes nossas impensadas, por murmuração, por reclamação, por sermos intransigentes, por não demonstrarmos essa alegria. E muitas vezes a gente deixa isso na memória afetiva dos nossos filhos, muito mais uma vida cristã sem alegria do que uma vida cristã com alegria, uma fé renovada, com vigor. Os nossos colegas de trabalho, como é que eles olham para você, como é que eles recorrem, o seu vizinho recorre a você porque sabe que você é cristão, pede oração para você porque sabe que você está passando por luta, mas está ali firme, alegre, louvando ao Senhor. Então essa alegria, ela é uma das características do fruto do Espírito. E nenhuma das características do fruto do Espírito, gente, é fácil. Amor, bondade, benignidade, ser bom, gente, não é fácil não. Ser benigno não é fácil. Ser longânimo, muito menos ainda. Ter fé, gente, não é algo fácil. Tudo isso nós precisamos cultivar na nossa vida. Inclusive a alegria. E a gente fala em cultivar a fé, a gente fala em cultivar o amor, mas a gente não fala em cultivar a alegria. Por quê? Sabe por quê? Porque a nossa alegria, muitas vezes, estão aqui no nível terreno. Nós estamos buscando uma alegria terrena. Uma alegria de um carro novo, de uma casa nova, de um casamento, de ver um filho casado, de ser avô, de ser avó. Nós estamos buscando alegria nessas coisas aqui. E não por vir. E por isso nós temos essa dificuldade. E o autor ele diz aqui, no item 4, que a alegria não é um acidente de temperamento ou um benefício de providência imprevisível. É uma questão de obediência e opção. É claro, gente, que nós sabemos
que há temperamentos que são pessoas mais alegres, naturalmente mais alegres, naturalmente espontâneas, pessoas que chegam no ambiente e elas alegram o ambiente, está todo mundo rindo, está todo mundo descontraído, não é verdade? Mas essa alegria, ela não está falando de temperamento. Independe do seu temperamento ser mais sério, né, ser mais explosivo, independente do seu temperamento, essa alegria, ela não é um sentimento. Ela tem que ser uma convicção. Então, é claro que uma pessoa alegre, talvez, ela tenha até mais facilidade. Mas isso não quer dizer que uma pessoa que tem um temperamento alegre, no dia da tribulação, vá lidar com as situações com facilidade. E por isso aí nós vemos as pessoas se entupindo de tarja preta, lotando os consultórios e todo mundo achando que tem problema. Não que não tenha, gente, não que não tenha que ser tratado, sim, mas muitas vezes é a ausência do cultivo dessa alegria no Senhor que faz com que o nosso coração adoeça. E nós estamos ficando doentes por não cultivar a alegria da comunhão. Como, gente, é importante você ter pessoas que você possa contar no momento de luta, no momento de você poder compartilhar os seus medos, as suas dores, você saber que há pessoas que estão orando por nós. Então, a comunhão da igreja, ela também é uma forma da gente cultivar essa alegria, a confiança. Porque que muitas vezes a pessoa está passando por lutas, por dores, ali sozinho, e não compartilha essa dor, não compartilha porque não tem confiança. Então, nós como igreja, nós temos que mostrar para aquele irmão, se ele compartilhar algo comigo, não vai ser algo para que todo mundo saiba. E isso a gente só quando a gente tem essa alegria, essa convicção da pessoa poder compartilhar com você uma dor, uma luta, de saber que você vai se doar, vai doar o seu tempo em oração por aquela pessoa. Não é verdade? Então, gente, é algo que nós precisamos cultivar. Porque a nossa união com Cristo, ela é a base da nossa alegria e a esperança de mundo vindouro, gente. Apocalipse 21 diz lá que toda lágrima vai secar. Não vai ter choro, vai acabar essa dor no joelho, dor no ombro, dor aqui, dor acolá. Vai acabar. A dor da amargura, a dor da tristeza, a dor do abandono vai acabar. Porque nós vamos passar por dores, gente. Em nenhum momento a Bíblia diz que nós não vamos passar por lutas, mas como nós vamos passar por essa luta. Aí nós vemos a igreja crescendo em alguns países, aí, Irã, países muçulmanos, com perseguição, as pessoas creem em Cristo, uma alegria, e morrem, são denunciados pela família, e morrem com Cristo com alegria. E às vezes a gente não quer vir à igreja para orar. Então, que cada aula dessa, e a minha oração, sempre que eu oro pelas aulas, sejam essas, sejam do CETEB, seja de teologia sistemática, que nós possamos não simplesmente ter mais um conteúdo adquirido, mas que a gente possa, de fato, trazer para a nossa vida todos esses ensinamentos. Porque cada vez que eu preparo uma aula, seja ela qual for, ela traz para mim algo. Eu sempre termino, quando eu dou aula num curso, diferente de como eu entrei, porque eu tive contato com algumas coisas, com algumas revelações da palavra, que o Senhor tinha me revelado antes e me revelou agora. Então, eu quero fazer essa minha confissão pessoal aqui diante da igreja, que eu tenho cultivado muito pouco essa alegria. Eu preciso melhorar muito para que essa alegria, como Paulo fala em todas as suas cartas,
E eu gostaria de finalizar eu não anotei o texto, deixa eu só descer assim. 2 Coríntios 6, 10. Amém? Entristecido, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muito, nada tendo, mas possuindo tudo. Vamos ler todos juntos? Todos estão com essa mesma versão? Amém? Vamos lá? Entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Gostaria que o pastor fizesse essa oração final. Senhor, como diz a Tua palavra, a Tua alegria é a nossa força. É do Teu Santo Espírito que nós, Senhor, adquirimos essa alegria, que não é alegria passageira, não é alegria terrena, mas é alegria celestial. Da mesma forma que temos uma paz que o mundo não entende, nós também temos essa mesma paz transformada em alegria que o mundo também não entende. Porque é uma alegria que não vem das coisas deste mundo, mas é uma alegria duradoura, uma alegria eterna, é uma alegria, Senhor, que de fato este mundo nunca vai entender, porque nós nos alegramos no Senhor. Ele é o motivo da nossa alegria, Ele é o motivo dos nossos louvores, das nossas canções, Ele é o motivo de levantarmos e deitarmos todos os dias, Ele é o motivo de estarmos de pé, Ele é o motivo de estarmos na sua casa, Ele é o motivo de participarmos da comunhão do corpo, Ele, portanto, é o motivo de tudo em nossas vidas. E assim, Senhor, mesmo entristecidos, nós nos alegramos, porque sabemos que o Senhor um dia enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Porque um dia, Senhor, sabemos que um dia nós não sofreremos mais nenhum tipo de dor física, nem dor na alma. Senhor, nós não passaremos mais por abstrações em nossa mente, não seremos mais atacados, Senhor, pelos inimigos terrenos e também pelos inimigos, Senhor, celestiais. Portanto, ó Deus, a nossa alegria está no Senhor. E que nesta manhã o Senhor venha renovar esta alegria em nossos corações. A alegria de te servir, a alegria de te louvar, a alegria de estar na tua casa, a alegria, Senhor, de poder compartilhar, Senhor, dos frutos das tuas obras, Senhor, com o teu povo, com a tua igreja. Fica conosco, Senhor. Se há entre nós alguém triste, desanimado, Senhor, que esse seja o dia de um renovo, seja o dia de um derramar da alegria do Teu Santo Espírito nesse coração. É o que nós pedimos nessa manhã. Somos gratos a Ti por esta aula, por este tempo de aprendizado, pela vida, Senhor, da irmã Solange, que nos abençoou, que se preparou, que se dedicou e com alegria ministrou a Tua palavra sobre nós nesta manhã. Somos gratos por sua vida e família e somos gratos por aqueles que estão aqui e puderam participar desse pouco tempo, Senhor, aprendendo mais do Senhor. Abençoa-nos, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. 10 minutinhos, meus irmãos. Temos até um pouco mais, né?